E aí, pessoal, Deus abençoe você, tudo bom? Pastor Isaac aqui passando para mais um vídeo. Bem-vindo ao canal Primícias. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como ouvir na prática a voz de Deus. Existem muitas pessoas que falam aí que ouvem a voz de Deus. Hoje em dia a gente está vendo muito isso nas igrejas. Deus falou comigo, mas como é o som realmente? Como é ouvir a voz de Deus? O Senhor Jesus, ele disse que as suas ovelhas o ouvem e reconhecem a sua voz. E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Você que chegou agora, caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu quero dizer para você que esse canal a gente fala sobre princípios bíblicos, nós falamos sobre algumas questões bíblicas, algumas coisas que Deus coloca no meu coração, alguns princípios bíblicos para que a gente possa estar crescendo, desenvolvendo, e eu falo também sobre liderança, sobre discipulado, e esse canal é basicamente sobre isso aí. Tá bom? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre como ouvir a voz de Deus na prática, até porque no último vídeo também eu falei um pouquinho sobre o silêncio de Deus e agora a gente vai aprender a discernir a voz de Deus. Então, vamos para a vinheta. Bom, a gente escuta muitas vozes. Existem algumas pessoas que acreditam que existem várias vozes no mundo, né? Existe a voz do diabo, existe a voz de Deus, existe a voz dos anjos, existe a voz das pessoas, existe a voz do nosso consciente, do nosso inconsciente. Mas a nossa maior dificuldade, muitas vezes, é discernir a voz de Deus. Quando eu era mais novo, eu sempre tive vontade de ouvir a voz de Deus. Eu confesso que de maneira audível eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus sempre fala comigo muito através da palavra, através de intuições no meu coração, eu não sei muito bem explicar, mas é algo que vem no meu coração muito forte. E Deus sempre falou comigo muito através da palavra. A Bíblia diz João, quando ele estava tendo algumas visões, alguns outros profetas também diziam que a voz de Deus era como o som de trovões ou como a voz de muitas águas. Então, nesse primeiro ponto, eu quero falar para você que a gente precisa saber discernir as vozes que tem por aí. A Bíblia fala sobre Satanás quando falou com Deus, com Jesus, falou com Deus também, né? Lá em Jó fala sobre isso. A Bíblia fala quando Adão e Eva, basicamente Eva deu ouvido ao que Satanás falou, então a voz falou, o mundo grita também, a sociedade, a internet grita, mas de um modo geral, Deus, para a gente que quer aprender a discernir a voz de Deus, Deus fala em primeiro lugar, sempre pela sua palavra. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, e a Bíblia, ela é a voz de Deus por escrito. Deus, ele achou por bem deixar escrito, deixar arquivado aí e acessível hoje, graças ao Senhor e ao sacrifício de vários homens, o acesso a nós. É bem verdade que existem alguns países ainda que não têm acesso à Bíblia, né, que é proibido, mas nós aqui no Brasil temos esse acesso e nós precisamos entender que Deus fala primeiramente pela sua palavra. Qualquer voz que contradiga a escritura não vem de Deus. Se por acaso você está dizendo ou está percebendo que está ouvindo algumas vozes aí, mas que essas vozes elas vão contra o que Deus está ensinando, ou contra o que a palavra de Deus diz, pode ter certeza que não é a voz de Deus. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, e também no 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Chega a dizer que ela é a luz para os meus caminhos, Salmo 119, 105. Em outro trecho do Salmo 119 diz, eu guardei a palavra no teu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada, ela é a primeira voz, é a primeira maneira como Deus fala com a gente. Então, se você, alguém certa vez disse que se você não está ouvindo a voz de Deus é porque possivelmente a sua Bíblia ela está fechada. Então, não adianta querer ouvir a voz de Deus e estar com a Bíblia fechada. Nós precisamos entender que Deus fala primeiro através da sua palavra. Então, no primeiro tópico, você precisa entender isso. É a palavra que vale. Vamos para o segundo tópico. Deus fala através do Espírito Santo no seu interior. O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, sobre esse testemunho interior que a gente tem, e Deus fala com a gente através disso. E
vou ser sincero para você, é difícil de explicar, mas é fácil de sentir. Nós temos esse entendimento, essa interpretação, quanto mais tempo nós temos em comunhão com o Espírito Santo. Eu não sei como é a sua vida de oração, eu não sei como é a sua vida devocional, mas tenho certeza que quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo, quanto mais próximo de Deus você estiver, você pode ter certeza que você vai saber identificar esse testemunho interior. Então, o Espírito Santo, Deus, ele fala com a gente através do nosso espírito, do nosso interior. Uma outra maneira também de discernir a voz de Deus é quando nós temos paz em meio às situações de dificuldade, nós temos paz em relação a algumas coisas, nós temos um direcionamento, o Espírito Santo ele nos corrige, ele confirma, ele direciona, mas a paz de Deus é o que faz toda a diferença. No outro vídeo, eu vou deixar ele aqui em algum lugar aqui no card ou no link da descrição, eu falei sobre o silêncio de Deus e muitas vezes quando a gente não sabe o que fazer, tomar alguma decisão importante, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Uma das maneiras de Deus falar com a gente é através da paz interior. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento, ela habite ricamente no vosso coração. Então, Deus ele fala pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala com a gente através do nosso interior. E esse testemunho interior confirma a voz de Deus. Como eu falei no começo desse vídeo, o Senhor Jesus disse que aqueles que são dele, que têm comunhão com ele, escutam a voz, ouvem a voz dele e obedecem. Então nós precisamos aprender a discernir. Nós temos visto nesses últimos dias muita gente falando que Deus me falou, Deus disse para mim, Deus falou comigo. Eu fico impressionado como que Deus fala com essas pessoas de maneira tão fácil assim, né? E às vezes a gente fica em orações e tudo, passando tempo com o devocional, a gente tem uma certa dificuldade, como eu já falei, Deus fala muito comigo através da palavra, mas a gente precisa aprender a discernir o que é sentimento nosso e o que é realmente a palavra de Deus. E esse discernimento, ela vem com a paz do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que elas dizem que é Deus falando, quando na verdade elas estão querendo ter um sentimento próprio e elas colocam Deus. Algumas vezes as pessoas vêm conversar com a gente, elas falam assim: pastor, Deus me falou isso, 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 o que, que o senhor acha? Como se eu tivesse alguma autonomia para falar mais do que Deus já falou. E a resposta que eu digo para a pessoa, eu falei: poxa, mas se Deus já falou com você, o que, que eu vou falar? Como que eu vou contrapor? O que, que eu vou dizer? A gente sabe que não tem como. Então, nesse segundo tópico aqui, Deus fala através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, que é Deus, fala com a gente através do testemunho interior. Tem as referências bíblicas aí, depois você estuda, tá bom? Para a gente poder entender e interpretar a voz de Deus. Vamos para o terceiro tópico aqui. No terceiro tópico, eu quero falar com você que Deus fala através de circunstâncias e de pessoas. A voz de Deus, ela vem muitas vezes pelos líderes, muitas vezes ela vem através de pastores, através de conselhos de pessoas mais experientes. E a título de curiosidade, você já parou para ouvir um idoso, para conversar com um idoso, para ouvir e aprender um pouco sobre as experiências que ele já teve? Ó, é uma experiência muito interessante, tá? E é muito bom se você conseguir ter esse tipo de experiência. Então, Deus ele fala também através de pastores, de líderes, de pessoas. Você que às vezes está namorando, cuidado com os conselhos das pessoas, né? Veja realmente se vale a pena. Se a sua mãe e o seu pai aprovam, isso é um indício que pode ser uma bênção. Se eles desaprovam, toma cuidado, reveja conceitos e veja realmente como que está essa situação. Se é uma pessoa legal, Deus fala através de pessoas e a gente precisa discernir essas vozes, porque muitas vezes a gente se confunde, porque são muitas vozes e até vozes de pessoas que gostam e que querem o nosso bem. Eu estou lembrando aqui agora do profeta Natan, quando Davi ele veio ao coração dele de construir um templo ao Senhor, e a Bíblia diz que ele se levantou e falou: vou construir um templo para o Senhor, e conversou com Natan, e Natan falou assim: vai, porque Deus é contigo. E a Bíblia diz que depois de um tempo que Natan saiu, Deus vem e fala com Natan, fala assim: Natan, volta lá e fala com Davi, que não é ele que vai construir o templo, mas o filho dele. E a gente percebe aqui na vida de Natan um desejo.
ele queria o bem, desejava o bem, né? E ele ali falou meio que na carne, falando que Davi poderia construir o templo, quando não, na verdade não era a voz de Deus. Mas a intenção de Natan era boa, o desejo de Natan era bom. Não aconteceu justamente por conta de não ser a vontade de Deus que Davi construísse. A Bíblia fala sobre os motivos mais à frente, mas nós entendemos que muitas vezes pessoas, no desejo de nos querer bem, dizem algo que na verdade não é Deus quem está falando. Então a gente precisa discernir, mas também não podemos negligenciar todas as pessoas que falam e quando Deus fala através da gente. Mas um princípio muito importante é que Deus fala através dos líderes, dos pastores, dos profetas, dos familiares e principalmente dos mais velhos. E quando a gente vai para a parte prática, a gente precisa começar devagar. É muito interessante, queridos, quando Samuel ele é chamado por Deus. Você, não sei se você conhece a história, mas no começo do livro de Samuel, Samuel está deitado e a Bíblia diz que Deus chamou Samuel por 2 ou 3 vezes, chamando ele pelo nome. E quando chamou, a Bíblia diz que Samuel ele correu para conversar com Eli. Falou: Eli, o Senhor me chamou. E ele falou assim: não, meu filho, eu não te chamei. O que a gente aprende aqui? Que no começo, até a gente saber discernir a voz de Deus, nós precisamos entender que muitas vezes ele vai falar por vozes que a gente reconhece, né? Ou pelos nossos líderes. Tanto sim que Samuel correu até Eli. O que se parece à voz de Deus? Será que a voz de Deus é semelhante à voz do nosso líder? Será que o nosso líder, quando fala, é a voz de Deus? Muitas vezes é, e a gente precisa interpretar isso. Mas no começo, começa devagar. Não fique dizendo que sempre é Deus, tudo foi Deus que falou, tudo foi Deus, é Deus que falou, é Deus que falou. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, porque as pessoas confundem muito isso. Então, comece devagar. Discernir a voz de Deus através de pessoas não é fácil. Outra coisa importantíssima para a sua vida prática: invista tempo de oração, invista tempo no devocional, passe tempo lendo a Bíblia, passe tempo desejando ouvir a voz de Deus. Nem sempre a voz de Deus ela vai ser audível. Como eu falei no começo do vídeo, muitas vezes Deus fala comigo através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Deus ele conversa, Deus ele fala, tem promessas riquíssimas que Deus falou no meu coração que se cumpriram agora por causa de momentos em que eu tive um meu momento de devocional. E aí a gente precisa entender essas verdades. Então comece devagar, comece buscando discernimento, afine os seus ouvidos para entender o que Deus está falando, busque essa experiência. A Bíblia diz que é como o som de muitas águas, deve ser um privilégio maravilhoso. Como eu já falei, eu não ouvi Deus falar ainda de maneira audível, mas Deus fala muito ao meu coração. Existem certas atitudes que eu tomo que eu não tenho dúvida que é Deus me direcionando ou que é Deus me conduzindo. Então a gente precisa entender que a voz de Deus, ela vem através da palavra, através do Espírito Santo no nosso testemunho interior e através de pessoas. E aí, a pergunta que se faz: você está ouvindo o que Deus está falando? Você tem ouvido o que Deus tem te chamado para fazer? Isso é muito importante. E para você que ficou até aqui, eu queria te pedir um favorzão: se inscreve no meu canal. Se você ouviu, se foi interessante para você, se teve algum benefício, curte aí, compartilha, me segue, por favor. Eu estou buscando chegar aos 1.000 inscritos aí para poder não apenas monetizar, mas também para que esse canal seja mais relevante. Eu tenho buscado isso já há algumas semanas aí e eu queria pedir para você se inscrever, tá bom? Outra coisa importante, tem aí minhas redes sociais, o Instagram, eu tenho um site também, isaac.nascimento.com.br, onde eu tenho ali alguns livros, alguns e-books totalmente gratuitos para poder abençoar a sua vida. Tenho alguns cursos também, tá? Videoaulas, e tem alguns mensagens também. E através desse, por falar em curso, é interessante eu dizer também que aqui no link, ou melhor, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar um link com o meu curso que acabou de sair, O Poder do Discipulado, onde eu falo exclusivamente sobre discipulado e sobre pequenos grupos. Eu queria motivar você a dar uma olhada, clica lá, você não precisa comprar se não quiser, mas é só para me ajudar também. Mas ficou muito legal, ficou muito bom o material e tá por um preço muito acessível aí, se eu não me engano, R$ 47 é o preço que está, tá bom? Tem o meu TikTok também, o TikTok um pouquinho mais devagar, tô começando devagarinho, mas no Instagram e no YouTube a gente tem bastante material, tá bom? Um grande abraço para você, Deus abençoe e fica na paz.